Quero cumprimentar os dirigentes das associações de docentes das nossas universidades, sindicatos, ligados à ANSE Nacional, que fizeram uma caravana a Curitiba e a Assembleia Legislativa ao Palácio Iguaçu para cobrar compromissos do governo de que até a data de hoje o projeto que regulariza finalmente a questão do regime de indicação exclusiva fosse apresentado a esta Casa. Nós sabemos que o Tribunal de Contas, provocado inicialmente pelo governo do Estado, ao exarar um parecer que entende que o TID, ao invés de regime de trabalho, ele funciona como uma espécie de gratificação, trouxe problemas seríssimos para os professores de nossas instituições de ensino superior, de toda a ordem. Tanto que, apesar desse parecer, os professores hoje estão recebendo seus contra-cheques e seus salários como se o TID fosse regime de trabalho. Porque a redução ia ser drástica, e será drástica, se essa visão do Tribunal de Contas prevalecer. É claro, o TID é 55% acima do salário. Se ele é incorporado ao salário, a gratificação por tempo de serviço, um profissional que trabalhou 30 anos, então 30% é em cima do TID. Se o TID for gratificação, o 30% é em cima do salário base, ele perde bastante. Ou seja, só aí já perdeu um acréscimo equivalente a 30% do valor do TID. A gratificação por desempenho, por qualificação do professor, que hoje um grande número de professores são doutores e quase a totalidade tem doutorado. Ele recebe um valor a mais do salário com TID, do mestrado, do doutorado. Se o TID for gratificação, vai cair também esse percentual em cima do TID, que vai dar uma defasagem enorme para os professores já na ativa. Na aposentadoria, mais grave ainda. É mais grave, porque, além de fazer essa reversão salarial, o salário quando o professor se aposenta, vai ter todo esse processo, e o TID, não sendo regime de trabalho, ele vai contar só proporcionalmente na aposentadoria. Portanto, o professor vai perder salário ao se aposentar. Isso é uma coisa gravíssima. E vejam, e aqueles professores que tomaram uma decisão na sua vida acadêmica em função da lei que regia o TID? Por exemplo, o profissional de odontologia, que tem seu escritório, trabalha na universidade, em determinado momento, há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, ele tomou uma decisão fundamental na sua vida, largou do escritório, do consultório e foi trabalhar na universidade, fazer pesquisa e extensão, na perspectiva de que quando se aposentasse teria tal salário. Ele simplesmente, uma hora para outra, vai ter sua vida em parcela arruinada, porque a questão econômica é fundamental para as pessoas. O profissional que planejou toda a sua existência a favor de uma lei, uma regra, que já aposentou muitas pessoas, de repente essa regra muda. Isso é o que de pior pode acontecer na vida de qualquer ser humano. É ter, de certa forma, a sua vida arruinada financeiramente, sem alternativa, quando se aposenta. Pois é exatamente isso que está acontecendo para muitos professores. Mudar a regra, depois que essa regra já era de conhecimento de todos, que vidas e profissões foram forjadas a partir desse regramento. Por isso, essa é uma questão muito grave. E ela é uma questão de princípio, porque é justamente a dedicação exclusiva como regime de trabalho que vai permitir que a universidade cumpra a sua função fundamental, que é a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E o TID é a base desse princípio. Vai existir um corpo de professores na universidade que vai dedicar sua vida exclusivamente à vida acadêmica. E vai ter condições, por isso mesmo, de dar aulas de qualidade, de ter um tempo para estudar e se aprofundar permanentemente, e na prática da pesquisa e da extensão. E isso é uma coisa que deve orgulhar todos nós por vários motivos. Os deputados já falaram de muitos motivos. Os livros que acadêmicos fizeram a relação entre o desenvolvimento regional e a existência da universidade é uma coisa de extrema importância. Nós falamos de desenvolvimento, de efeito multiplicador. Eu venho de uma cidade, e eu uso muito a palavra efeito multiplicador,
Tem deputados que acham que eu minto. Quando eu falo orçamento, Ponta Grossa, as pessoas estão loucas, está mentindo. Uma cidade que tem aquela quantidade enorme de indústrias, um agronegócio respeitado mundialmente com o plantio direto, um dos menores orçamentos per capita do Paraná, diminuindo o orçamento pela população. Isso porque existe uma universidade que tem um efeito multiplicador exponencial, que faz parte da identidade mais profunda de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. Imaginem o dia que nós perdermos a nossa universidade com as suas características de pesquisa, extensão, relação permanente com a comunidade. A universidade, além de tudo isso, desse papel que tem no desenvolvimento, da qualificação profissional, ela é, digamos assim, nesse mundo tão difícil, nesse momento histórico que vivemos, ela é uma espécie de oásis, porque ela é um espaço que produz um pensamento autônomo e criativo. Ela é a voz dos excluídos, daqueles que não têm voz. Então, a universidade que se volta o seu conhecimento para a região, ela é um instrumento também para permitir que os governantes sejam governantes mais capacitados, mais competentes, porque ela mostra a realidade para que a pessoa possa fazer a gestão em cima de uma realidade que ele tem conhecimento para cometer erros. Então, quando nós atacamos o TID, atacamos a alma da universidade, a lógica da universidade. E justamente aqueles professores que se dedicam exclusivamente a ela, que vão ter a capacidade do pensamento autônomo, que é um farol que ilumina o restante da sociedade, isso é importante. Esse é o espaço público. Nós temos que dizer, em alto e bom som, ainda é um dos poucos espaços de liberdade que existe no Brasil, apesar da democracia brasileira avançar, é um dos poucos espaços que o pensamento é livre e pode ser diferente do pensamento dominante, dominado pela lógica do mercado, concentradora e tudo que nós sabemos. A universidade é isso. Então, se nós tiramos essa potência da universidade, nós estamos tirando uma potência do nosso povo, de poder pensar com liberdade, não ser uma vaquinha de presépio que segue apenas o ditame da Rede Globo, dos grandes monopólios de comunicação, ou daquelas estruturas forjadas e alimentadas não pelo poder da ideologia só, mas pelo poder do dinheiro. Massa de manobra para que o avanço do capital internacional seja cada vez maior na sociedade brasileira. Eu acho que na questão do TID, pela importância que ele tem, todos nós dessa Assembleia, independente de ser base do governo ou não, devemos nos unir, para que se o governo não cumprir seu papel de mandar lei, nós mesmos, através de uma lei já feita pelo deputado Evandro, um projeto de lei, nós aprovarmos esse projeto. Se o governador vetar, nós derrubamos o veto, mostrando a importância da universidade e a ousadia e a coragem do Poder Legislativo do Paraná.